Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Vamos orar nesse instante. Senhor amado, Deus bendito, queremos nesta manhã do dia do Senhor, exaltar, ó Pai, a Tua majestade. Agradecer, ó Deus Santo, tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, na certeza de que o Senhor tem muito mais a realizar na vida de cada um de nós, na vida da Tua igreja. Agradecemos porque nesse dia, mais uma vez, celebramos a vitória do nosso Redentor sobre a morte, vitória esta que garante a Deus para nós vida eterna, vida abundante na Tua presença. Rogamos ao Senhor que nesta manhã instrua o nosso coração para a Tua própria glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje, dia 1º de janeiro, nós marcamos o início de mais um período de tempo, que nós contamos sempre como anos. Os homens separaram os períodos de tempo, e isso porque o Senhor já havia feito desde Gênesis. O Deus eterno, quando criou, estabeleceu dias. E nós temos isso já no livro de Gênesis, quando em 6 dias o Senhor cria todas as coisas e no 7º dia Ele descansa. E este período de tempo marcado pelo Senhor, chamado de dias, serviria exatamente para que o homem tivesse esta noção de quando ele iria se dedicar ao seu trabalho secular e qual seria o dia em que ele iria parar para devoção, para adoração do nome do Senhor. E nós vamos marcando estes dias. O problema é que às vezes para muitos a mudança de ano ela é vista quase como uma questão mágica. É por isso que você percebe pessoas em seus desejos de um ano novo, dizendo assim, que o ano novo nos traga prosperidade, que o ano novo nos traga sucesso, que o ano novo nos traga novos tempos, como se o ano novo fosse uma entidade que por si só pudesse e tivesse o poder de fazer todas as coisas. Como crentes nós sabemos que não é assim. Quem tem o poder de trazer todas estas coisas, se assim o desejar, é somente o Senhor Deus, aquele mesmo que estabeleceu tudo, desde a criação, em 6 dias, e no 7º dia descansou. Mas se você lembrar de Gênesis, você vai perceber que já lá no início, os nossos primeiros pais não deram ouvidos a esta direção que o Senhor havia dado, porque além de criar todas as coisas, o Senhor também deu ao homem a direção por meio da palavra. E o homem deveria viver por meio da palavra de Deus, considerando a palavra de Deus na sua vida, na sua lida. Quando o homem ouve aquilo que a serpente tem a dizer, dizendo que ele poderia ter autonomia, que ele não precisaria ter alguém para determinar ou para designar a ele o que era bem e o que era mal, e que ele por si só poderia fazer isso, ele anda por este caminho e acontece então a queda.
Nós sabemos que quando nascemos, nós somos herdeiros dessa herança pecaminosa, desse pecado original ali de Adão. E nós, por natureza, somos rebeldes diante de Deus. O estado do homem diante do Senhor, depois do pecado de Adão, a Bíblia relata, é um estado de pecado e de miséria. Aquela autonomia pretendida por Adão, ela continua nos homens pós-pecado. É por isso que os filhos pequenos, que dependem totalmente dos seus pais, querem ser autônomos. É interessante quando você tem a criança que ela começa a aprender, por exemplo, a andar, e às vezes ela está ainda naquela fase de capengar, de tropeçar, e você dá a mão e ela quer tirar a mão. Eu faço sozinho, eu ando sozinho. Isso é autonomia humana aí no coração, a ideia de que eu posso fazer sozinho, eu não dependo de ajuda externa. Mas como homem feito para adorar, ele sabe que existe algo fora dele. E mesmo que ele não se dobre a Cristo, ele vai se dobrar diante de algum aspecto da criação, pode até não se dobrar literalmente, mas vai colocar toda a sua esperança nos aspectos da criação. Uma das esperanças dos homens é exatamente a mudança de ano. Então hoje, no primeiro domingo de 2023, nós nos ajuntamos, atendendo a convocação do Senhor, já cantamos, agradecendo ao Senhor tudo o que Ele tem feito, sobretudo, agradecemos ao Senhor por Ele ter nos libertado e nos salvado. Todo domingo nós nos ajuntamos, e a razão do ajuntamento é saber, ter plena certeza de que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, para nos dar liberdade e para nos dar esperança. Esperança que, como eu disse, muitos estão colocando no ano que está entrando, e é por isso que é comum você ver acontecer as promessas, os planos. Como é que nós vamos nos portar nesse novo ano? Quais são as metas? O que está errado e que pode ser melhorado? E então, o planejamento vai sendo tentado e construído. Nós sabemos que planejamento é algo importante. A Escritura não nos exime do planejamento. Jesus usou o exemplo do planejamento em uma das suas parábolas. Ele fez uma comparação, dizendo que qual é o homem que indo para a guerra não vai planejar, não vai considerar o seu exército para ver se ele consegue combater com o outro. Ou qual é o homem que vai construir uma torre e que antes de construir não vai se assentar para calcular qual é o custo, para não parar no meio do caminho a construção e ser motivo de chacota. Então, quando Jesus usa estes exemplos do planejamento, nós sabemos que não há problema algum no planejar. A questão é como fazer isso. Como é que nós fazemos os nossos planos? E Tiago nos dá uma direção, logo aqui no penúltimo capítulo da sua epístola. Tiago está orientando a igreja, e ele então, neste momento, a partir do verso 3, coloca a igreja para pensar a respeito de como estava vivendo a sua vida e de como estava estabelecendo os seus planos. E a primeira questão colocada por Tiago é que, a fim de fazer planos, é preciso que você considere as suas limitações. Dê uma olhada nos versos 13 e 14. Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo
se dissipa. Veja que interessante, Tiago começa exortando a respeito dos planos pretensiosos que são feitos sem considerar o Senhor Deus, que são feitos, parece que é fruto da autonomia, ou pelo desejo de autonomia dos homens. E pessoas que fazem esse tipo de planejamento se esquecem das suas limitações. E ainda que eles estejam fazendo o seu dever de casa, que é planejar com antecedência, colocar metas, esse é o dever de casa, eles estão fazendo corretamente. Eles se esquecem que há coisas, há circunstâncias que não estão debaixo do seu controle. E quando se esquece do senhorio de Jesus sobre todas as coisas, quando se acha que é possível viver nesse mundo desconsiderando totalmente o Senhor, o plano arrogante vem à tona. E é interessante, você se planeja, por exemplo, para uma viagem, você vai e olha vai lá no Google e vê todos os locais que você gostaria de viajar, de visitar, começa a sonhar com aquilo, e não vê o tempo de chegar o dia da viagem, o coração começa a ficar ansioso, e você já arrumou as malas com 3, 4 dias de antecedência, e então você se dirigiu para o aeroporto, chegou no aeroporto, fez o check-in, está na sala de embarque, e o tempo fecha. E não vai decolar mais nenhum voo hoje. Acabou, você tem que ir para casa, e amanhã você volta, porque amanhã é que o voo sairá, se o tempo mudar. Veja, tudo que é necessário para fazer foi feito. O plano, o olhar para onde desejaria visitar, arrumar as malas, se dirigir ao aeroporto. Nós não controlamos o tempo. Nós não temos ideia do que irá acontecer. Ou você pensa em começar um negócio, então você junta dinheiro, e no momento de investir no negócio, surge uma doença inesperada, ou na pessoa, ou na família, e todo aquele dinheiro que estava separado para um novo negócio, agora vai todo para a questão da saúde. Gasta totalmente com a questão da doença. Quando você olha para a Escritura, você tem Paulo, é uma das histórias que eu gosto muito para ilustrar isso. Quando ele escreve a sua epístola aos Romanos, ele diz àqueles irmãos do seu desejo de visitá-los. Fala: olha, eu gostaria muito de ir a Roma. Paulo nunca tinha ido a Roma. Eu gostaria de ir até vocês, e eu gostaria de partilhar dons com vocês. Eu gostaria de ser edificado por vocês. Chega no final da epístola e fala assim: e eu gostaria inclusive que depois de passar por Roma, que vocês me enviassem para a Espanha. O plano está feito. Paulo vai passar em Roma, vai aproveitar a companhia dos irmãos, vai compartilhar dons, vai seguir rumo à sua viagem, vai chegar nos confins da terra, então em obediência à ordem de Jesus, já que Jerusalém, Judeia, Samaria já tinham ouvido do Evangelho, eles precisavam chegar aos confins da terra. Espanha estava bem longe, ele queria chegar lá, e Paulo chega a Roma. Mas Paulo chega a Roma de uma forma totalmente diferente. Paulo não chega a Roma porque ele passou ali para visitar os irmãos e agora ele vai para a Espanha. Paulo chega a Roma preso. Ele foi a Jerusalém, e em Jerusalém ele foi preso, e a partir desse momento começa toda a jornada de Paulo, que vai culminar no seu julgamento em Roma. Ele chegou em Roma, mas ele chegou de forma totalmente diferente daquela que ele havia planejado. Porque nós podemos planejar, mas nós não podemos esquecer que há circunstâncias que nos fogem do controle. Por quê? Porque você é limitado.
E é muito importante entender isso quando você pensa naquilo que fará em 2023. E é por isso que Tiago é bem direto. Primeiro ele cita aqui os planos. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos o ano, negociaremos e teremos lucro. Está tudo certo. Então vem a expressão bem direta de Tiago. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Tiago parece que está jogando balde de água fria, né, no pessoal. Vocês não têm noção, vocês não têm ideia do que o amanhã trará. E amanhã parece um tempo curto. Quantas coisas acontecem de um dia para o outro, que viram a vida de cabeça para baixo? A notícia da doença, o aviso de que você foi mandado embora. O que vai acontecer? Nós não sabemos. E é isso que Tiago então está advertindo. Tiago está mostrando que a questão é bem séria. O problema não é só o fato das circunstâncias não estarem sob o controle dos homens, mas também os homens não terem a mínima ideia de quais serão as circunstâncias. E tudo bem, as circunstâncias não estão sob o meu controle. Eu sei que ser mandado embora não depende de mim necessariamente, depende da empresa, do chefe. Eu sei que a mudança climática não depende de mim, mas do Senhor estabelecer todas as coisas. Mas e se eu soubesse de antemão o que vai vir amanhã? Você quer ver? A gente estava tentando fazer o churrasco dos homens aí do final do ano. E aí marcamos lá uma vez, marcamos outra vez, olha lá para o calendário, olha lá no clima-tempo, vai chover, não vai chover, de repente parecia que não ia chover e cai, nós não sabemos, mas nós queremos antever isso, qual vai ser a circunstância de amanhã, mas nós sequer temos ideia, até naquilo que é possível prever com algum nível de acerto, que é, por exemplo, a questão climática. A tecnologia nos levou a isso. Nem isso. Semanas atrás era prometido chuva para Vitória, a semana inteira de sol rachando. Nós não sabemos como será o amanhã. E é ainda mais grave do que isso, porque você sequer sabe se vai estar vivo amanhã. Veja o que Tiago está dizendo. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, o que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Parece que Tiago tem em mente aqui o Salmo de Moisés, quando ele fala que a vida ela é fugaz, ela passa rápido, ela é como um sopro. Tiago então está dizendo, olha, vocês não têm ideia de tudo isso. Há uma outra ilustração bíblica que você pode pensar, que é a daquele rico insensato, que fez todo um planejamento de como ele iria fazer com a sua riqueza, de como ele iria colher tudo aquilo que ele havia plantado, e de como ele iria usufruir de forma maravilhosa do seu trabalho. Um homem honesto, um homem trabalhador, um homem que planejava com antecedência, mas um homem que não considerava o Senhor, a ponto de Jesus dizer que no final da parábola o que ele ouviu foi louco. Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens ajuntado, para quem será? E esse é o grande problema do planejamento autônomo. E é isso que Tiago está afirmando aqui no verso de número 14. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. A soberba, o orgulho, o desejo por controle não fazem sentido quando você considera a fragilidade da vida humana. Ou aquilo que a Escritura diz, o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Como é que pessoas assim,
tão frágeis, podem se arrogar tanto dos seus planos? Como neblina que surge de madrugada e se acaba antes do nascer do sol. É assim a vida humana, diz Tiago e diz Moisés no Salmo 90. O ensino de Tiago aqui então está ecoando aquilo que você tem em Provérbios 27, quando o texto bíblico diz: não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Essa é a tradução que está na NVI. Então, estes que planejam sem considerar a sua finitude, sem considerar a sua fragilidade, acham de fato que são autônomos e acham que as coisas ocorrerão da maneira como eles estão estabelecendo. Eles acham que são visionários, que estão no controle, mas essa é uma forma de auto-engano. Porque o homem que confia em sua capacidade para os negócios, que confia em sua saúde, que confia em seu intelecto, em sua condição social, é um homem que viverá ansioso. Porque ele não tem ideia se amanhã ele terá aquilo que ele tem hoje. Hoje é um dia que os crentes deveriam estar alegres e que devem estar alegres, porque atendem à santa convocação do dia do Senhor. Dia em que nós lembramos que Cristo vence a morte, ressuscita, e isso significa que um dia ressuscitaremos também, e que estamos nas mãos deste que governa todas as coisas. Mas de ontem para hoje, inúmeros cristãos, estão frustrados porque não ouviram no pronunciamento do presidente em exercício que o exército vai para a rua e não vai deixar o presidente que foi eleito tomar o poder, e estão frustrados pensando naquele que vai subir a rampa. E ao invés de se alegrar no Senhor, estão com o coração triste por causa de um homem que está subindo a rampa. Como se a vida dependesse desse homem. Pastor, nós sabemos as circunstâncias, esse pessoal é perigoso. Nós sabemos, irmãos. E o Deus que estabeleceu todas as coisas também sabe. E não tenha dúvida de que tudo que ocorre debaixo da soberana vontade do Senhor. Os planos dele se concretizam, os nossos não. E então, quando os nossos planos não se casam com aquilo que Deus está fazendo, por vezes nós ficamos tristes, desanimados, perdemos até a razão de fazer alguma coisa. Então, quando você planeja, você precisa considerar tudo isso. Você é limitado. Você tem limitações naturais a qualquer idade. Por exemplo, ignorância quanto ao futuro, incapacidade de controlar situações. E você vai ter limitações que virão com o decorrer da idade. Quanto mais velho ficamos, mais limitados vamos ficando também em alguns aspectos. E precisamos considerar todas essas coisas a cada ano que vem se aproximando, a cada ano que vem se somando aos anteriores, a fim de lidar com as nossas limitações de forma correta. E como é que nós fazemos isso? Tiago mostra que você não pode desconsiderar Deus ao fazer seus planos. Ele não está desestimulando os planos. O que ele está fazendo é dando uma segunda orientação. E a segunda orientação dele é: você precisa submeter os seus planos àquele que não tem limitações. Veja o verso 15. Em vez disso, devis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos,
como também faremos isto ou aquilo. Tiago mostrou a limitação do homem. Ele não tem condição de caminhar de forma autônoma, ele não consegue controlar as circunstâncias, ele não sabe se vai estar vivo amanhã. E há muitos que diante dessas verdades pensam o seguinte: então não vamos planejar nada, vamos viver a teologia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vamos ver onde que vai dar. Ou como cantaram lá os Titãs: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Vamos embora, viva aí a sua vida. De qualquer forma, aproveite o dia. Não é essa a orientação de Tiago. Pelo contrário, Tiago está falando o contrário. Ele não está dizendo assim: pare de planejar, deixe de fazer planos. Ele está dizendo o seguinte: olha, existe um soberano Deus. Existe um Deus que não é limitado por nada. Existe um Deus que faz todas as coisas acontecerem. É Ele que controla todas as coisas e as circunstâncias. Esse é o Deus que você serve. Portanto, quando você planejar, você se coloca debaixo da sua vontade. O que Tiago está falando aqui é o que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. É isso. Quando você olha para os evangelhos, você vê esse Deus soberano controlando todas as coisas, a fim de que o seu Filho perfeito e santo, que nunca pecou, fosse condenado, fosse morto, para que pecadores pudessem alcançar redenção. E para que isso pudesse acontecer, o Senhor, que reina soberano, usou inclusive os atos maus dos homens. Porque, meus irmãos, sem os atos maus dos homens, não haveria morte de Cristo. Não haveria morte de um inocente. Ele já tinha sido até absolvido uma primeira vez, quando a autoridade pegou, interrogou e devolveu e disse: não vejo nele crime algum. É só depois da pressão, é só depois das falsas testemunhas que Cristo vai ser levado à cruz. E Deus vai usar tudo isso a fim de concretizar o seu plano de enviar o seu Filho. Não fugiu do controle do Senhor. Jesus sabia muito bem disso, a ponto de quando foi interrogado pela autoridade que disse: você não vai responder nada diante de mim? Você não está vendo que eu aqui tenho autoridade para te deixar vivo ou morto, para te liberar ou para te condenar? E então Jesus olha de forma muito tranquila e vai dizer: nenhuma autoridade teria se do céu não fosse dada. Jesus sabe disso. É o mesmo que afirmou: ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para dar e para reaver, porque essa autoridade eu recebi do meu Pai. Pois é nas mãos desse que você coloca os seus planos. É por isso que Tiago não está reprovando os planos, ele está reprovando a arrogância do coração que planeja. É por isso que ele diz: olha, faça o plano e diga: se o Senhor quiser. Ou seja, lembre-se que em última instância Deus está no controle. As coisas vão ocorrer se Ele quiser e se for do agrado dEle. Olha, se o Senhor quiser, não só viveremos, ou seja, Ele é o dono da vida, é Ele que me faz acordar todos os dias e abrir os olhos e continuar respirando e estar saudável, como também faremos isto, aquilo. É Ele que controla todas as circunstâncias e capacita os homens a agir. Ou seja, o ensino de Tiago está em acordo com aquilo que nós lemos há pouco aqui e que está lá em Provérbios 16. Dê uma olhada lá. Provérbios capítulo 16, do verso 1 ao verso 3. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos,
mas o Senhor pesa o espírito ou as motivações. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Essa consciência de quem é Deus, dos atributos de Deus, do poder de Deus, é que leva o homem a se submeter e a confiar, a planejar e a saber que se o Senhor quiser, o planejamento será feito. O que você já planejou para esse ano? Quais são as suas metas? Quais são os seus alvos? Quais são os seus planos? Como igreja, nós planejamos, estabelecemos um calendário. Tudo isso é bom e tudo isso precisa ser feito. Estamos confiando que o que será feito e o que não será feito está debaixo da vontade do Senhor. Nós precisamos ter essa consciência para não terminar mais um ano frustrados. Porque tem um monte de gente que chega no final do ano que olha para trás e fica frustrado. Puxa, planejei e não fiz. Pensei e não aconteceu. É claro que aquilo que nós planejamos e que não foi efetuado por causa de preguiça, por causa de algum pecado cometido, precisa ser lamentado. Mas o que precisa ser lamentado não é a falta de resultado. O que precisa ser lamentado é o pecado cometido. O problema é que se lamenta se aconteceu ou não aquilo que nós queríamos. E qual a diferença disso? A diferença é que você pode, por exemplo, se dedicar, no final do ano eu quero passar no vestibular. Os jovens aí que estão pensando em faculdade. Então eu vou estudar esse ano inteiro. Mas pode ser que um jovem se dedique a estudar o ano inteiro, com afinco, com dedicação, dê tudo da capacidade dele, e chega no final do ano e fique reprovado. Do mesmo jeito que um jovem pode ficar preguiçoso, não fazer nada que ele deveria fazer, e chegar no ano e ficar reprovado. Qual a diferença? A reprovação veio de qualquer jeito. O lamento veio de qualquer jeito. Lamentar o fato em si é diferente de lamentar o pecado. Eu preciso lamentar diante de Deus o pecado. Então o jovem que se dedicou, que estudou, pode chegar lá no final e dizer: louvado seja Deus, Deus fez a sua vontade. O segundo pode dizer: Deus fez a sua vontade, da mesma forma. Mas ele também tem que reconhecer que ele não fez o que deveria fazer diante de Deus, a fim de que Deus fosse honrado. Ele precisa pedir perdão pelos seus pecados. É assim que nós precisamos avaliar todas as coisas. Você está preparado para glorificar a Deus, ainda que a sua vida tome um rumo diferente daquele que você está imaginando e daquele que você está considerando? Como é que você costuma reagir quando as coisas começam a sair do controle? Você murmura, você fica desanimado, você se ira, você se vê dominado pela tristeza, porque tudo isso é indicativo, meus irmãos, de que não está havendo submissão ao Senhor. Como eu disse, Jesus ensinou a orar: seja feita a tua vontade. Então planeje, levando em conta que Deus fará toda a sua vontade, toda. Por último, você estabelece planos caminhando em humildade. Versos 16 e 17. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Tiago já tinha dito na mesma carta que Deus resiste aos soberbos, mas que aos humildes Ele concede a sua graça. Ele falou isso lá no primeiro capítulo, salvo engano.
Agora então ele repreende aqueles que não estão levando em conta a vontade de Deus ao fazer os seus planos, dizendo: vocês não passam de orgulhosos. E vocês estão se jactando, se orgulhando das suas arrogantes pretensões. Essa expressão ela é muito interessante aqui no texto, porque essa expressão traz a ideia de alguém que promete algo que não pode cumprir e se orgulha disso. É como tem essas músicas de amor. Tem uma do Barão Vermelho, que o camarada promete um monte de coisa que é impossível de fazer. Por você, eu dançaria tango no teto. Eu faria isso, eu faria aquilo outro. Olha, meu amor, por você eu vou à lua. E se orgulha da sua promessa. Isso é se orgulhar da arrogante pretensão. Você não tem condição de fazer o que você está falando. E ainda assim, você coloca isso no seu coração de forma orgulhosa. É essa a repreensão de Tiago. Vocês estão se orgulhando de algo que vocês não têm ideia se vai acontecer ou não, porque não está no poder de vocês fazer acontecer. Quando eles diziam: hoje ou amanhã vamos à cidade tal, faremos negócios, teremos lucros, eles não consideraram nem por um momento o não conseguir chegar na cidade, não consideraram nem um momento dar errado o negócio. Está tudo certo, nós sabemos que vai acontecer. E Tiago está dizendo: isso é uma arrogante pretensão. Não se orgulhem disso. E isso, meus irmãos, não é difícil de acontecer até mesmo com crentes. Porque todas as vezes que você não considera o Senhor no seu planejamento, você está sendo arrogante. Todas as vezes que nós deixamos Deus de fora do planejar, é arrogância, e é terrível, porque tamanha arrogância pode levar você a experimentar uma tristeza sem tamanho, caso aquilo que você queira e deseje não se concretize. Já aquele que considera Deus vai planejar e vai no final fazer como Paulo: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Exaltado ou humilhado. Agora, alguém planeja ser humilhado? Com abundância ou com fome? Você acha que alguém planeja ter fome? Nós às vezes até planejamos ser exaltados, esperamos isso, planejamos comer bem, nós planejamos as coisas boas, mas o contrário nós não planejamos não, nós queremos bem longe. E tem gente que até bate na madeira: Deus me livre. E Paulo está dizendo: eu estou contente em ambas as situações. Numa que me coloca numa situação de conforto e numa que me coloca numa situação totalmente desfavorável, porque tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o coração humilde, e o coração humilde é exaltado pelo Senhor. Você é orgulhoso também quando acha que tudo depende somente de você, da sua disposição, da sua competência, dos seus recursos, da sua habilidade. E às vezes nós falamos isso: rapaz, só depende de você. Não. Não é. Por mais que você tenha os recursos, as qualidades, todo o aparato, mas não depende só de você. Como nós vimos, as circunstâncias que nós não temos o menor controle. Os coachings estão aí inflando os egos alheios, levando homens finitos a pensar que são poderosos, que tudo depende daquilo que eles vão fazer, ensinando-os a ter arrogantes pretensões. É isso que ensina essa teologia do coaching aí. E de novo, é claro que você planeja, é claro que você se esforça, é claro que você dá o seu máximo, mas
Se o Senhor não quiser, nada ocorrerá, porque tudo depende do Senhor. É Ele que governa. Por isso que Tiago, além de tratar esses que desconsideram o Senhor como orgulhosos, ele aponta a fonte desse orgulho. Veja lá o que ele está dizendo. Toda jactância, todo orgulho semelhante a esse é maligno. A procedência é do diabo, é do inimigo de Deus. Ele é o orgulhoso desde o início. E é ele que os homens imitam em suas arrogantes pretensões. É por isso que ele está dizendo, e sendo bem categórico, toda arrogância assim é do diabo, é maligna. E aqui há algo que você precisa reparar. Quem se orgulha e se fia aí em suas habilidades, não está fazendo aquilo que a Escritura diz para fazer. A Escritura diz: resistir ao diabo. Tiago mesmo disse aqui, nessa epístola. E ele fugirá de vós. Mas aquele que se orgulha, não está resistindo ao diabo. Na verdade, ele está se entregando ao pensamento maligno. Ele está fazendo exatamente o contrário. Sabe qual é o remédio para a arrogante pretensão? Volta lá no capítulo 1. Verso 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. O remédio é humildemente reconhecer a fonte de todo bem, aquele que controla todas as coisas. Somente esse entendimento arrancará então do coração do orgulhoso a sua soberba. Porque por mais que ele tenha capacidade, ele vai saber de onde vem essa capacidade. Por mais que ele tenha disposição, ele sabe qual é a fonte dessa disposição. Ele sabe quem é aquele que capacita ele para fazer cada uma das coisas que ele faz. Porque Deus é a fonte de todo bem. Tiago conclui com um alerta no verso 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Esse texto ele é citado bastante. Nós citamos bastante esse texto para qualquer situação, né? Ele pode ser até aplicado assim, né? Quando você sabe que deve fazer uma boa ação de acordo com a palavra de Deus, ou uma boa obra, e não faz, você está pecando. Mas aqui no contexto, Tiago está sendo bem específico. O bem que Tiago tem em vista tem a ver com o fazer planos de forma submissa. Esse é o bem que Tiago tem em vista aqui. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem. Que bem? Ao planejar, ele deve se submeter a Deus. Quem não faz isso está pecando. Quem não é humilde e quem não é submisso em seu planejamento, esperando aquilo que o Senhor fará, está pecando diante do Senhor. Então, se você não tem a atitude de submeter os seus planos ao Senhor, você peca e precisa se arrepender disso. Como eu disse, o verso pode ser usado para qualquer tipo de omissão, mas a aplicação direta tem a ver com aquilo que você está pensando. O que você está pensando para esse ano? Já colocou nas mãos do seu Senhor? Já disse: seja feita a tua vontade? Porque o arrogante, que não anda em humildade, vai pecar contra o Senhor, confiando apenas em si mesmo. Há muitos, de ontem para hoje aí, estabelecendo as suas metas, estabelecendo os seus planos. Há muitos frustrados
porque a partir de hoje as coisas começam a ser diferentes daquilo que eles esperavam no ano passado. Como é que está o seu coração? Seu coração precisa estar grato por tudo aquilo que Deus tem feito, como nós cantamos. Seu coração precisa estar descansado. Mas nós descansamos com responsabilidade. Nós efetuamos planos, considerando as limitações. Você não vai controlar nada que vai acontecer nesse ano. Nenhuma circunstância está debaixo do seu controle. Você não controla a sua longevidade. Você não sabe quanto tempo de vida você tem. E essas coisas precisam estar em seu coração, bem firmadas, quando você faz o seu planejamento. Você precisa submeter o seu planejamento a Deus, porque Ele tem o controle soberano da história. Ele está acima de todas as coisas. E essa é a razão de o plano eterno de Deus estar se cumprindo. Parte desse plano foi enviar o seu Filho, a fim de que os pecados fossem cravados na cruz, a fim de que aqueles que estão em Jesus Cristo tenham perdão e redenção. Parte desse plano tem a ver com a santificação da vida dos crentes. Isso depende de Jesus, assentado à destra do Pai, intercedendo por nós. Mas ao fim de tudo isso. E hoje à noite, quando nós nos assentarmos em torno da mesa do Senhor, nós estaremos fazendo aquilo que Jesus nos ordena e que está em seu plano. Quando nós partimos o pão, bebemos do cálice, nós anunciamos a morte do Senhor, que estava no plano de Deus. Até que Ele venha, está no plano de Deus. Se você quiser saber o fim da história, vai lá no último livro da Bíblia. Está lá. Deus já nos mostrou o final. E daqui para lá, o que o Senhor fará em seu plano eterno é santificar o seu povo, que enquanto está caminhando para novos céus e na nova terra, vive neste mundo uma vida abundante, fazendo todas as coisas para a glória de Deus, inclusive o seu planejar. É por isso que os seus planos precisam estar nas mãos do soberano Senhor. E então você pode caminhar em humildade, sabendo que você não é autônomo, sabendo que você não está nesse mundo representando a você mesmo, que você não está nesse mundo a fim de que todas as coisas sejam feitas para a sua glória, para o seu reconhecimento, mas para que o Senhor que te salvou e que te deu vida em abundância seja glorificado. Ninguém, meus irmãos, consegue viver a parte de Deus, nem mesmo aqueles que não creem nele. Já você, se você de fato crê de todo o coração, pode submeter-se em humildade, na certeza de que você está bem, seguro. Coloque diante do Senhor tudo que você anseia, tudo que você tem sonhado, tudo que você tem planejado, com o coração convicto, ao afirmar: seja feita a tua vontade, que seja o que o Senhor quer e não o que eu quero. E agindo assim, você estará contente em toda e qualquer situação. Quer os seus planos se concretizem quando você chegar lá no dia 31 de dezembro, quer os seus planos tenham tomado outro rumo, porque você entenderá que esse outro rumo é o rumo que o Senhor tem para a sua vida, a fim de que você glorifique o seu santo nome.